Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Alpine.js e nessa aula nós vamos aprender algo muito bacana. Nós vamos aprender a como compartilhar dados entre duas aplicações do Alpine.js. Por exemplo, você tem uma aplicação que você quer exibir mensagens, destinada a exibir mensagens, e outra aplicação que busca dados em uma API, e aí se por acaso ocorrer algum erro, você quer exibir uma mensagem de erro lá na sua aplicação que exibe essas mensagens. Como que a gente pode fazer isso então? Vamos ver isso daqui na prática. Já aproveita e deixa aí o seu curtir, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos ver isso daqui. Vou criar aqui então a estrutura HTML, vou colocar aqui o título da minha página, aula 15, vou importar aqui agora o Alpine.js e vou importar o Tailwind CSS. Vamos agora começar a escrever a nossa aplicação, o nosso código. Primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui o estilo da minha aplicação que vai exibir essas mensagens. Vou fazer isso daqui apenas com HTML por enquanto, não vamos utilizar o Alpine para isso, até porque a gente quer ver apenas a aparência nesse momento, nesse primeiro momento. Vou criar aqui uma section, criei aqui o meu atributo de classe, vamos definir algumas classes aqui. Primeira coisa, eu vou colocar um fundo aqui nesse meu bloco aqui. Em seguida, eu vou colocar um padding aqui de 4, vou colocar esses campos aqui, esse bloco arredondado. Em seguida, vamos definir aqui uma largura máxima de 80%, por exemplo. Vou colocar aqui um margin X automático. Então, a margem do lado esquerdo e do lado direito vai ser automático, então ele vai ficar centralizado aí na página. Vou definir isso daqui como flex por enquanto e coloco aqui um texto qualquer. Vou abrir o meu navegador, atualizo a minha página e a gente já tem aí funcionando aqui o max. Faltou aqui eu definir que é a largura que eu quero definir com um máximo de 80%. E agora já está ok, vou colocar um margin top aqui também, para ele poder descolar ali do topo da minha página aqui. Ok, então tudo como esperado até o momento. Agora o que eu quero fazer? Adicionar aqui um botão para mim poder fechar esse alerta. Vou utilizar lá o Hero Icons, aqui eu tenho um botão aqui com um xizinho para poder fechar. Eu vou utilizar esse daqui. Copio aqui o SVG, vamos lá para o nosso código e colo aqui. Esse texto eu vou colocar ele dentro de um parágrafo. Aqui o meu bloco já está como tipo flex, vou colocar esse parágrafo aqui para ocupar o máximo de espaço disponível sem espremer aqui o meu SVG. Atualizo aqui a minha página e está funcionando corretamente. Vou colocar aqui pouco texto para a gente poder ver como que fica a exibição e continua funcionando aí da mesma forma. Vou colocar aqui agora para esse botão aqui, esse X ficar como se fosse clicável, a aparência de clicável, né? Para isso a gente coloca lá o cursor pointer aqui na classe do nosso SVG. Atualizo e agora ele está aparentando aí, tendo a aparência de ser um link. Então dá a intuição melhor de que é algo clicável, que tem uma interação ali para poder ser feita. Já está pronto aqui então a nossa aplicação de mensagem. Agora aqui então no meu section eu vou fazer o seguinte, coloco aqui o xData. Agora aqui, vou definir aqui então o meu xtext aqui no meu parágrafo para poder exibir o texto que eu quiser. Como que a gente pode então pegar aqui um texto lá de outra aplicação para poder exibir aqui? A gente tem uma propriedade aqui no Alpine.js, isso já é nativo do Alpine, que é o Store, que serve para a gente poder compartilhar dados entre uma aplicação e outra. Então aqui eu vou colocar store.nome da variável que eu quiser, o nome do dado que eu quiser acessar, e aqui no caso vai ser message. E agora eu já tenho aqui, deixa eu só formatar aqui esse código para melhorar a visualização. Então aqui ele já é para exibir a mensagem para mim, não tem nada definido, então ele não exibe nada, fica aí em branco. Vamos agora então criar aqui outra aplicação para, por exemplo, buscar dados de uma determinada API. Então aqui eu vou criar outra section ou qualquer outra tag, por exemplo, main. Aqui eu vou colocar o xData.
Ok, e aqui eu vou colocar o xInit. Quando inicializar essa aplicação aqui, eu quero que seja executado algo, que no caso aqui vai ser buscar dados de uma determinada API. Aqui eu vou colocar um endereço de API inexistente, então aqui eu vou deixar qualquer coisa. Eu sei que esse link aqui, o endereço dessa API não existe. Por quê? Porque eu quero exibir uma mensagem lá quando houver erro na hora de buscar os dados. Eu vou deixar isso daqui exibindo direto aqui, apenas para a gente poder ver aqui por enquanto, quando vai aparecer e quando não vai aparecer essa mensagem, depois a gente altera aí o comportamento. Então aqui basicamente o que ele está fazendo? Está utilizando aqui o fetch, que é algo nativo do JavaScript, para poder buscar os dados. Em seguida, ele pega esses dados que foram buscados da API, se caso dê certo, né? Converte isso para JSON, pega o JSON e dá um console.log. Se por acaso der algum erro, eu vou utilizar então o cat para mim poder tratar esses dados. Então aqui, coloco aqui o cat, passo aqui uma função que vai executar algo quando algum erro acontecer aí no processo. E aqui eu vou colocar store.message igual a erro ao buscar dados na API. Ok, vamos ver se isso daqui vai funcionar. Atualizo aqui a minha página, atualizo aqui e deu erro aqui, espera um pouco, né? Ele vai tentar resolver o endereço. Ocorreu o erro aí e nada foi exibido para mim, então ainda não está ok. Isso por quê? Porque a gente precisa de declarar o store antes da gente utilizar ele no Alpine. Como que a gente pode fazer isso? É algo extremamente simples de se fazer. Eu vou lá no meu hit, aqui logo depois eu buscar aqui o Alpine.js, importei aqui o Tailwind, agora eu vou criar aqui uma nova tag aqui de script e vou adicionar um novo event listener aqui. Coloco então document.add event listener, coloco o nome do evento que eu quero monitorar, que aqui no caso é Alpine, init, e aqui eu passo uma função que vai ser executada quando esse evento acontecer na minha página, ou seja, quando o Alpine.js for carregado na minha página, ele vai executar o que tiver definido aqui. Que aqui no caso vai ser alpine.store. Preste bastante atenção que esse Alpine aqui é com o A maiúsculo. Aqui eu coloco .store e coloco o nome do dado que eu quero trabalhar, que aqui no caso é o message, que é esse dado aqui. E aqui eu inicializo ele com um valor qualquer. Eu não posso colocar aqui nulo, eu posso colocar outros dados, como por exemplo, uma string vazia, mas se eu colocar nulo vai dar erro aí para mim. Eu vou deixar aqui como nulo, apenas para a gente poder ver esse erro aí acontecendo. Atualizo aqui, ele está lá tentando carregar aqui a minha página e deu erro aí. Deixa eu só ver aqui se eu coloquei corretamente. Aqui eu esqueci o L do Alpine, então por isso que não deu erro lá do nulo. Ok, então aqui ele carregou o Alpine.js e ele deu um erro aqui, falando que não pode converter indefinido ou nulo para objeto. Então eu preciso de definir isso daqui com outro tipo de dado para não acontecer esse tipo de erro. Então coloco aqui uma string vazia e aí ele vai funcionar aí para mim. Atualizo aqui agora o meu navegador. Ele tentou buscar lá, deu erro aqui no meu console, que ele não conseguiu encontrar o endereço da API. E ele executou lá o cat, que fez aqui a definição de message para essa mensagem e agora exibiu aqui para mim corretamente. Então, como você pode ver, são duas aplicações diferentes. O section aqui é uma aplicação que é responsável por exibir mensagens, por exemplo, na minha página, no meu sistema. E aqui o main, que é outra aplicação que faz busca de dados em uma API. E aí eu posso colocar aqui uma listagem, como a gente já aprendeu anteriormente, desses dados, enfim. E aí, se acontecer algum erro, mostra para minha mensagem. Posso, por exemplo, colocar também, se der sucesso, se conseguir carregar, mostrar que conseguiu carregar os dados. Vamos agora, então, adicionar um pouco mais de dinâmica nisso daqui. Vou colocar para exibir essa mensagem aqui apenas quando tiver um texto para exibir. Para isso é muito simples. Eu coloco aqui um xShow e coloco aqui store.message. Então, quando tiver algo definido lá em mensagem, ele vai exibir para mim esse bloco aí, esse elemento aqui da minha mensagem. E aqui no meu botão de fechar, eu vou adicionar aqui no meu SVG um XOnClick e aqui eu coloco aqui store
ponto message é igual, aqui eu escrevi errado, a uma string vazia. E aí é para ele ocultá-la para mim. Atualizo aqui. Começou já oculto aqui a minha mensagem. Ó, quando der o erro vai exibir a mensagem. Cliquei aqui em fechar e ocultou para mim a minha mensagem. Tem outras formas de a gente poder trabalhar com o Store. Por exemplo, eu poderia criar ações lá dentro do meu Store para mim poder manipular melhor esses dados, definir algumas interações melhor ainda nisso daqui. E a gente vai aprender a fazer isso mais à frente em um projeto prático. Então é essa a aula de hoje, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!